Fala pessoal, tudo certo? Aqui é Rafael. Hoje eu vou mostrar um pouco mais como é que a gente faz a configuração de uma agenda médica, né? Depois do médico já cadastrado, tudo bonitinho, agora a gente vai criar a agenda médica dele. Normalmente a gente vai vir pelo módulo de marcação, a gente tem pelo cadastro do médico, né? Mas eu gosto de mostrar aqui pelo módulo de marcação, porque aqui a gente já vê numa tela propícia, né? Então, no médico, a gente vai buscar aqui qual médico, eu vou fazer aqui no médico teste. Então, no médico teste, existem dois campos que eu posso abrir. Seria clicando aqui, que abriria o cadastro médico. E dentro dele, a gente viria em agenda guia. Aqui tem algumas configurações de agenda. E aí eu clico em adicionar um novo dia. E ele já vai me trazer a telinha de configuração. Ou, eu posso simplesmente selecionar o médico e clicar nesse botãozinho azul aqui, que é a configuração de dias. Então, clico nele. Ele vai aparecer a mesma telinha aqui como atalho. E aí aqui ele já vai me trazer aqui quais são as configurações desse médico. Mas eu vou criar uma do zero e explicar certinho para vocês. Como é que a gente faz? A gente não vem aqui, altera logo, eu quero botar uma segunda-feira. Não, calma. A gente vai fazer o que primeiro? A gente vai dar um novo. E aí ele vai limpar essa tela para gente, para que a gente adicione novos dados. Então, o que é que a gente vê aqui? Não tem, aqui tem quarta, tem quinta e tem sexta. Então eu vou botar aqui segunda-feira. Então dia segunda. Eu posso selecionar o local de atendimento, caso tenha mais de um, né? Então eu quero saber qual é o horário de início do atendimento médico. Então eu vou dizer aqui que ele vai começar às 8 horas da manhã. Ele tem um intervalo ali de 15 minutos entre um paciente e outro. Então, 15 minutos de intervalo na minha agenda. Ele atende por hora marcada, né? Então, eu vou botar aqui em 15 minutos de intervalo e eu vou botar que vai ser apenas 8 pacientes. Então, 8 pacientes, ele quer apenas duas revisões, né? A quantidade de revisões apenas duas. E ele permite quantos extras tiver disponível. Então, ele deixa vazio aqui a quantidade de extra. Nessa configuração aqui, ele vai gerar o meu horário matutino, né? A gente consegue fazer algumas outras configurações, continuando aqui, que seria intervalo de almoço. Então, se esse atendimento aqui passar do horário de intervalo de almoço, eu consigo pular o horário. Então, eu quero um intervalo aqui que vai ser de meio-dia até 1 hora. Ele vai ser o horário de almoço do médico, ele retorna após isso. Então, eu vou dar continuidade aqui no horário da tarde, que começa às 13 horas. E que ele continua também, só que à tarde ele vai fazer um negócio diferente. Ele vai botar aqui um intervalo de 20 minutos. E ele vai reduzir também a quantidade de pacientes. Ele só quer 6 pacientes. Ok? Feito isso, eu configurei a minha agenda por hora marcada. Vamos ver como é que vai ficar? Então, segunda-feira. E aí eu já configurei isso aqui. Agora eu já vou até mostrar como é que a gente abre, né, a agenda. Então, vou pegar aqui o dia 15. Então, abrir a agenda. Ele já vai trazer para mim aquela pré-configuração que eu fiz. Então vamos lá, vamos gerar. Vamos ver como é que ficou. Então de 8 ele gerou os horários até 9h45, tirou o horário de almoço, né? Ele voltou 1 hora com um intervalo de 20 minutos entre um paciente e outro. Ok? Então esse aqui é por hora marcada. E como é que eu configuraria isso se fosse, por exemplo, bloco? Ou se fosse por horário de chegada? Então vamos lá, vou de novo na configuração do médico, vamos ver que dia está faltando, está faltando a terça, então vou dar um novo, e agora eu vou configurar a terça-feira, também vou começar às 8 horas, o intervalo, só que aqui esse intervalo para mim não vai fazer tanta diferença, por quê? Porque vai ser por ordem de chegada, então vou botar aqui um minutinho, só para criar uma ordem aqui, né, porque ele fica por ordem de horário, então ele vai ficar 8, 8 e 1, 8 e 2, só para criar uma ordem de paciente. E eu vou botar aqui que ele vai atender 20 pacientes, em sequência por ordem de chegada. Então, não vai ter quantidade de revisão, não vai ter horário extra. Ele vai parar, ele não vai parar para o almoço, ele vai seguir direto e vai atender apenas de manhã. Ok? E aí, o que é que vai fazer a grande diferença aqui? Vai ser esse campinho aqui, que é o campinho de chegar. Esse chegar aqui, ele vai dizer que horas o paciente deve chegar. Então, se o médico chegar às 8, o paciente deve chegar a partir de 8. Então a mensagem que ele recebe é chegar a partir de 8 horas. Então eu vou gravar aqui e vamos ver como é que ficou a terça-feira. Abrir a agenda, ele já vai vir a pré-configuração, vou abrir o horário e
ele já vai trazer aqui na ordem, né? E a grande diferença vai ser esse campinho aqui do chegar. Esse campinho do chegar vai estar 8 horas. Então, se eu clicar aqui para marcar, né? Vamos supor aqui uma marcação. Ele vai trazer aqui, ó, chegar a partir de 8 horas, que a ordem de chegada é às 8. Ok? Então, e se eu quiser por bloco, Rafael? Qual a diferença de por bloco para horário de chegada? Vamos modificar essa agenda aqui. Vou excluir aqui esses horários vagos. E vou modificar a terça-feira. Então, configuração de dias. Então, na terça-feira, eu clico aqui em cima da terça-feira, ele vai mudar aqui para mim. E aqui, se eu clicar em cima agora, eu estou editando a terça-feira, né? Então, eu quero fazer uma diferença aqui. Agora eu quero por bloco de hora. Eu quero que haja blocos de 1 em 1 hora. Então, boto 1. Se eu quero blocos de 2 em 2 horas, bloco 2. Eu quero bloco de 3 em 3 horas, bloco 3. Então, como é que é bloco de 3 em 3 horas e de 1 em 1 hora? Então, eu quero de 8 às 9, eu quero de 8 às 10, ou eu quero de 8 às 11. Ok? Então, essa vai ser a diferença do bloco de hora. E aí vai ter um macetezinho, né, que vai facilitar um pouco a vida na hora da criação por bloco, para não ter que gerar um por um, que é o seguinte. Eu posso colocar aqui bloco de 1 hora, e aí fazer um cálculozinho interno. Então vamos lá. Eu quero 6 pacientes dentro desse bloco de 1 hora. Então eu vou mexer no intervalo. Então se eu quero 6 pacientes, 6 dividido, né? Vamos para a calculadora. Eu tenho 60 minutos, eu quero 6 pacientes dentro desses 60 minutos, que seria 1 hora. Então eu divido 60 por 6, ele vai me dar 10 minutos de intervalo. Desse 10 eu vou colocar aqui. Então 10 minutos. Então, vou mudar aqui a quantidade de pacientes. Na verdade, eu vou até deixar os 20, né? Os 20 pacientes para a gente ver como que vai vir aqui a agenda, tá bom? Então, eu quero o bloco de 10 em 10 minutos e de 1 em 1 hora. Então, o paciente chegar a partir das 8. Vamos ver como é que fica. Vamos abrir a agenda aqui. Ele já vai puxar aqui a nossa configuração da terça-feira. Vamos ver como é que fica. Então aqui agora, olha o que aconteceu. 8, 8 e 10, 8 e 20, 8 e 30, 8 e 40, 8 e 50. 9 horas. Os de 8 horas, ele já veio com um bloco de chegada 8 horas. Porque ele interpreta que é bloco de chegada. Então se eu clicar aqui 2 vezes, vamos de novo olhar aqui o atendimento. E aí eu vou ver aqui que ele está chegar entre 8 e 9 horas. Então ele já entendeu aqui que o bloco de 1 hora ele vai somar. Então 8 mais 1, 9. Então ele tem que chegar até 9 horas. E o que foi que aconteceu? Qual é aquela diferença de ter feito esse cálculozinho? É que na hora que bateu 9 horas aqui, no horário previsto, né? Quando bateu 9 horas, automaticamente o sistema já entende que o chegar agora é 9. Então 9 horas aqui já vai ser o horário de chegada. Então se eu clicar aqui no horário de 9 horas, ele já muda para mim. E vai dizer que o chegar é entre 9 às 10, ok? Então, fazendo esse cálculozinho, eu já tenho os cálculos praticamente automáticos, ok? Então, ele já vai fazer para mim, vai abrir a quantidade de pacientes que o doutor pediu e também vai trazer aqui os horários de chegada já pré-configurados. Então, para o paciente de 8, ele vai receber uma mensagem de 8 às 9, respeitando esse bloco aqui, que é esse bloco de horário. Já o de 9 vai receber de 8 às 10, de 9 às 10. E ele vai ignorar esse horário aqui. Por quê? Porque o chegar e o bloco está preenchido. Beleza? É assim que a gente configura a agenda por bloco, por horário previsto, por hora de chegada. Beleza? Até a próxima, pessoal.